Hoje nós temos grande alegria, já tem um tempo que nós estamos preparando isso. Eu quero convidar aqui a nossa irmã Aline. Ela vai trazer para a gente o testemunho da viagem missionária que ela fez, para a África no ano passado, que nós aqui participamos, levantando as Bíblias para distribuir as Bíblias nas igrejas, entre as missões lá. E a irmã Aline vai trazer para a gente esse testemunho. E logo depois nós teremos o nosso momento da exposição da palavra também. Graça e paz, irmãos, bom dia. Deus abençoe a igreja. Eu quero começar nessa manhã, essa palavra, trazendo a palavra do Senhor, que foi a palavra que sustentou todo o início até o fim dessa missão, que se encontra lá em João 8:32, é um versículo muito conhecido nosso, que fala: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém? Esse versículo é um dos versículos que vai resumir tudo o que vivemos naqueles dias. Mas antes de começar a testemunhar, eu quero pedir perdão à igreja, aos irmãos, pela demora nesse testemunho sobre essa viagem. Eu sei que muitos estavam e ainda estão curiosos, sobre isso e interessados em ouvir um pouco mais. Mas hoje o Senhor preparou esse dia para nós e glorificamos a Ele por isso. Amém? E foram 22 dias lá em Angola, mais precisamente na província de Luanda, no distrito de Vila de Viana, irmãos. E lá é um local que é muito carente, muito carente. Nós ficamos na periferia, como se fosse uma favela, daqui nossa. E os irmãos lá são carentes de tudo, de alimento, de trabalho, de água, de saneamento básico e também de Bíblias. Os nossos irmãos realmente não têm Bíblias. E com tanta carência, mesmo assim, eles são cheios de alegria. É um povo alegre, é um povo feliz, é um povo sempre educado e grato. Então você via isso em todo o lugar que você fosse. Mas a nossa missão ali era clara, irmão. Nós fomos com o objetivo de distribuir, levar 1000 Bíblias para os nossos irmãos de lá. E o Senhor nos sustentou em todo o tempo. Desde o começo da chegada lá em Luanda, nós já começamos a ter provações. Foi no aeroporto, nós chegamos e só conseguimos sair de lá quase 5 horas depois, porque tive que passar pela alfândega, me revistaram, queriam saber por que eu estava lá. E nessa viagem fomos a pastora Isabel, o pastor Klebert. A pastora Isabel da Assembleia de Deus, quem não sabe, ela é a minha mãe. Ela é pastora da Assembleia de Deus lá em Duque de Caxias. O pastor Klebert é um pastor de uma comunidade cristã. Eu e um jovem da igreja da minha mãe, que foi o irmão Guilherme. Eu e minha mãe conseguimos passar primeiro, mas eles dois ficaram para trás. E aí eles abriram as malas e tudo mais. E nas malas, eu cheguei a comentar aqui, quando a gente foi fazer o levantamento das doações, que nós não iríamos levar as Bíblias, nós iríamos levar o dinheiro e comprar lá. Porque nós já tínhamos sido avisados que, normalmente, na alfândega, por ser um país comunista, eles não iriam permitir, eles apreendem. E minha mãe, deixamos para comprar as Bíblias lá, mas minha mãe levou 50 harpas espalhadas entre as malas. E aí eles queriam apreender as 50 harpas. Imagine se fossem as Bíblias. Então, assim, foi muita oração ali para tentar convencê-los, dizer que era um presente para o povo que estava lá, para eles poderem permitir que as harpas entrassem em Luanda. Então, aí nós já começamos a ver que o negócio não seria fácil. Mas estávamos confiantes no nosso Deus, Em todo tempo, Ele se fez presente. Em todo instante, o Senhor se mostrou vivo, real e verdadeiro em todo o tempo dessa missão. Então, como eu falei, irmãos, tudo lá é precário. A pastora Isabel já tinha ido no ano de 2024, e ali o Senhor colocou no coração dela para ela retornar levando as doações de Bíblias. Levando as 1000 Bíblias, porque ela viu a falta das Bíblias na igreja.
Apenas alguns pastores e alguns líderes possuem Bíblias. Todo o resto da igreja, quando tem um celular, daqueles bem velhinhos, irmãos, de 1900 antigamente, eles tentam ler a passagem através desse celular. Então, o Senhor falou com ela que era para retornar lá. E o Senhor aprove, né, que fosse no ano passado. E foram o conjunto da Igreja da Assembleia de Deus, a nossa igreja e alguns outros irmãos que doaram essas Bíblias. E nós conseguimos levar esse valor. Então, a casa que ela tinha ficado a princípio, que era para nós ficarmos, que era a casa pastoral, ela não estava mais disponível. Então, nós tivemos que ficar em outro local. E esse local, irmãos, não tinha pia, não tinha água, não tinha panela, não tinha nada. Os 4 primeiros dias, para a gente poder começar a cozinhar, fazer alguma coisa, a gente teve que sair para comprar panela de pressão, comprar uma chaleira para fazer um café. Nós tivemos que sair para fazer algumas compras, né, para a gente poder se alimentar. E lá, o povo é tão carente, irmãos, que quando eles comem muito, sim, eu estou falando da população de modo geral, porque nós temos as pessoas que são os militares, que eles já têm como um nível superior, e as pessoas que trabalham em serviço público, que são as pessoas que têm uma condição um pouco melhor. De modo geral, a maioria da população não tem trabalho. Então, toda a cidade é muito cheia. Sabe essa muvucada de gente que tem? É vendendo coisa. E só que o que eles vendem? O que eles podem? A água não é na garrafinha de água. Esse povo coloca num saquinho plástico e vende o saquinho plástico para o pessoal comprar água na rua. O cenoura, a batata, eu não sei aqui, eu sou carioca, né? Então, lá no Rio a gente fala final de feira é xepa. É aquilo ruim da feira que ficou, que aí vende bem baratinho. Lá, o que é vendido nas portas das casas para o pessoal comprar é isso. É uma cenoura enrugadinha, é um chuchu já quase podre. E aí o pessoal vai lá e compra um chuchu, uma cenoura para poder fazer a comida. Eles não chegam no mercadinho, na venda, e compram 1 quilo de arroz. Eles compram 200 gramas de arroz, que é o que tem para eles poderem comer. Então, quando eles comem, eles já falam, mata bicho. É matar o bicho da fome. Então, o que acontece? Quando eles se alimentam muito, eles se alimentam 2 vezes ao dia. Quem tem mais condições, comem as 3, 4 refeições. Mas a maioria da população, no máximo 2 vezes ao dia. Então, normalmente, eles ficam o dia todo sem comer. E por volta de 5, 6 horas, 7 horas da noite, é a hora que eles vão estar fazendo a alimentação deles. Tá? E então, nós já fomos, assim, para fazer um trabalho na igreja, que era levar as Bíblias. E lá nós fizemos trabalhos específicos em 3 igrejas, que foi a Calemba 2, Kikuchi e Vila de Viana. Nessas igrejas nós fizemos o evangelismo de ruas, nós fizemos trabalho com as crianças, nós trabalhamos com os jovens, com as mulheres, fizemos discipulado. E nos evangelismos, irmãos, é assim, bem interessante, evangelismo de rua. Cada localidade nós direcionávamos o povo para aquela igreja. Então, no primeiro evangelismo, nós tivemos 11 pessoas que se renderam ao Senhor, confessaram a Jesus Cristo. No segundo, nos outros evangelismos, o total que nós tivemos, irmãos, foram de 48 pessoas que vieram que confessaram a Jesus através do evangelismo de rua. Todas essas pessoas foram direcionadas para a igreja local. E nesse meio tempo, nós já começamos a distribuir as Bíblias. Mas já tinham se passado 2 semanas e nós só tínhamos conseguido distribuir 200 Bíblias. Por quê? Como eu falei, nós tivemos que mudar de localidade. Então, nós, por nossa conta, alugamos um local, um Airbnb, para nós podermos ficar, para poder cozinhar, para poder ter melhor condições ali. E aí isso dificultou ainda mais, porque a condução lá também é muito difícil. Então, tinha dia que nós ficávamos 2 horas para pedir um carro por aplicativo. Quando o carro chegava, irmão, era um carro minúsculo, que mal nos cabia dentro do carro. Era um carro caindo aos pedaços. Era um carro que, às vezes, a gente não conseguia carregar uma caixa de Bíblia. Então, nós começamos a colocar as Bíblias nas mochilas, nas bolsas. E, quando dava, a gente, aquelas maletas de mão do aeroporto de 10 quilos, a gente conseguia colocar dentro da maleta e levar. Então, a nossa oração diária, irmãos, todos os dias era: Senhor,
abra as portas, nos dá condições, envia pessoas, envia um anjo que possa ter um carro, que possa colocar as caixas para que a gente possa distribuir. Por quê? Porque a ordem do Senhor era distribuir 1000 Bíblias. Nós não sairíamos de lá sem distribuir 1000 Bíblias. E já tinha passado 2 semanas e só tinha distribuído 200. E a gente ia orando todos os dias de manhã, todos os dias à noite, e fazendo os trabalhos nas igrejas, sem condição, sem carro. Nesse meio tempo choveu, irmão, e aí o que era ruim ficou pior, porque alagou, as ruas ficaram intransitáveis, aí que os carros de aplicativos não respondiam. E aí, num dia, a gente falou, minha mãe, todo o tempo, desde que nós entramos no avião, minha mãe falava assim, Aline, falou assim, o Senhor falou comigo que Ele quer entrar em Angola. E Ele quer entrar em Angola através de nós. E eu fiquei assim, nossa. Eu, né, a pessoa, gente, Jesus, precisa da misericórdia do Senhor. Eu falei assim, nossa, mas Angola tem tanta igreja, tanto missionário, como assim que Jesus quer entrar em Angola através de nós? Eu só pensei, tá, irmãos? E fiquei quieta em todo o tempo. Todos os dias na oração, a pastora falava, o Senhor quer entrar aqui através de nós e nós vamos fazer o que o Senhor mandou a gente fazer. Eu não sei como, mas o Senhor vai prover. E numa dessas orações, nós oramos e falamos, Senhor, envia um anjo. Precisamos da tua ação divina. Precisamos de uma condução, porque lá também nós não saímos sozinhos. Nós temos que estar sempre acompanhado com um angolano. Irmãos, é tão complicado o comércio, quando tem um comércio, está todo mundo de escopeta, os seguranças na porta. Porque assim, a fome é tanta, eu não sei se pode ter tipo um arrastão que acontece no Rio, eu não sei o que é, mas é tudo muito... O local onde nós ficamos depois morando, em estadia, os seguranças eram armados na porta do condomínio. Entendeu? Nós temos foto, eles de fuzil, eles com armas, em todo o tempo. Então, assim, era perigoso e foi falado que nós não poderíamos andar sozinhos. Então, precisava de vir alguém com carro que nos ajudasse. E numa dessas igrejas que nós fomos, nós encontramos um irmão. E esse irmão, no ano anterior, minha mãe tinha falado de Jesus com ele. E ele tinha se reconciliado com a igreja. E ele estava numa caminhonete dessas de safari, enorme. E aí minha mãe falou assim, minha mãe não lembrou dele. Não lembrou, mas conversa vai, conversa vem. Ele falou, irmã, tenho 3 dias, essa caminhonete é do meu trabalho, e eu tenho 3 horas por dia. Ajuda? Minha mãe, é o que nós temos, ajuda. E aí ele conhecia o local e nós começamos a ir nas igrejas. Por quê? Orando também, o Senhor nos direcionou a ir nas igrejas, conversar com os pastores, para poder perguntar se aquela igreja precisava de Bíblia. E nós fizemos isso. Quando nós saímos, na primeira igreja que nós entramos, eu lembro que foi um domingo, meio-dia. Eu cheguei nessa igreja, irmãos, já tinha terminado o culto, o portão estava entreaberto. Tinham 3 pessoas na igreja, um homem de boca no pó no púlpito e os outros 2 irmãos no chão de boca no pó clamando, meio-dia. Eu cheguei, fiquei no final da igreja aguardando. Quando ele terminou de orar, eu me apresentei. Falei com ele, nós somos missionários do Brasil e tudo, e queria saber se a sua igreja precisa de Bíblias. Ele falou, minha irmã, hoje, em mais de 30 dias que nós estamos fazendo 24 horas de oração ininterruptas. E nesta madrugada, meia-noite, eu estava clamando a meu Deus, para que Ele me desse condições de ter Bíblias físicas para eu dar para os meus membros. E agora, meio-dia, entra esses irmãos lá do Brasil como resposta da minha oração. E aí ele falou, como o nosso Deus é maravilhoso, como o nosso Deus é um Deus de providência, é um Deus que ouve a oração do seu povo. Aleluias. E naquela manhã nós começamos visitando em várias igrejas, irmãos. E toda igreja que nós chegávamos, aquele povo, quando nós falávamos que estávamos ali para entregar Bíblias, aquele povo começava a louvar, a gritar, a glorificar, a bater palma, a pular, porque estava chegando a palavra do Senhor até eles. Irmãos,
foi assim, algo inexplicável. Algo assim surpreendente. Mas até então, eu ainda não tinha entendido aquilo que a pastora Isabel estava falando. Que o Senhor queria entrar em Angola através de nós. E era aquilo repetido todos os dias. Eu falava, meu Deus, o que é isso? O que é isso? Irmãos, um desses evangelismos nós entramos num lar onde tinha uma menina acamada debaixo da árvore num colchonete velho. E ela estava com malária. E nós falamos de Jesus para aquelas mulheres, para aquela criança, né, era uma adolescente e a mãe dela. E ali elas confessaram Jesus e nós fomos orar por aquela menina. 2 dias depois, aquela irmã, a irmã Neuza, ela estava na igreja, que nós convidamos, né, todos que estavam confessando Jesus para irem naquela igreja local. Ela estava no culto, com um sorriso daqui até aqui, com a Bíblia abraçada. E eu falei, Neuza, como é que você está? Que bom te ver. Como está sua filha? Minha filha está curada. Para a glória e honra do nome do Senhor. A minha filha está curada e eu estou aqui para agradecer ao Senhor. Porque agora eu tenho a palavra, agora eu posso vir na igreja, agora eu vou entender o que o pastor fala. Sabe por quê, irmãos? Deixa eu falar, como só os pastores e alguns líderes têm Bíblias, têm acesso mais fácil, qualquer coisa que se pregar ali no púlpito é tido como verdadeiro. Você não tem como meditar, você não tem como ir lá ver se é verdade. Você não tem como ler a Bíblia e meditar para aplicar. E aí começou a cair minha ficha, mas até então não tinha caído, irmãos. Na última igreja que nós fomos, eu fui entender o que o Senhor estava falando. Nós chegamos numa igreja, irmão, que estava lotado. O pastor veio nos receber à parte. Ele estava descalço. Sabe esses roupão de batismo branco? Estava com um vestidão branco. E tinha lá depois, quando eu entrei na igreja, que eu vi que tinha denominado o profeta. Muitas das vezes a gente julga, né, irmãos? Muitas das vezes a gente julga. Mas eu não, eu já estava tranquila. Conversamos com o pastor, explicamos qual era o motivo de estarmos ali. Ele nos convidou para participar do culto. O culto foi uma bênção. E aí depois ele começou a falar. Falou, olha, os missionários vieram do Brasil para trazer Bíblias. Quem não tem Bíblia? A igreja estava lotada, irmãos. Se uns 10 não levantaram a mão, foi muito. O resto tudo levantou a mão, que não tinha a Bíblia. E já era a última igreja, nós só tínhamos poucas Bíblias, não deu para atender todo mundo naquela igreja. Mas assim que nós entregamos as Bíblias, ele começou a falar. E ele começou a falar, eu até escrevi, irmãos, para eu não esquecer. Ele pegou e falou o seguinte: o que nós precisamos está onde? Aí ele levantou a Bíblia. Aí a igreja respondia, na palavra, na Bíblia. A direção do Senhor está onde? Aí ele está aqui. Para a gente não errar o caminho, é aonde? Aí o Senhor começou a falar comigo. Eu falei, meu Deus. Ele falou aqui, hoje a salvação entra no seu lar. Hoje a cura, o caminho, porque é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho, a tua palavra. Porque a palavra do Senhor diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aleluias. E ali ele foi falando, ele falou, hoje vocês vão pegar essa Bíblia e vocês não vão só ler, vocês vão meditar. Mas além de meditar, vocês vão aplicar. Porque não adianta só ler, irmãos. Não adianta só conhecimento se a gente não obedece. Se a gente não aplica o que está aqui. É muito bom. A gente vai para a igreja todo dia, toda hora, levanta. Tem jeito de crente, fala como crente, mas não vive como crente. Não vive a palavra do Senhor. E aí ele falou assim, hoje na tua família, através desta palavra, desta Bíblia que está entrando na tua casa, você vai poder falar com conhecimento desse
de Jesus, que é o caminho, aleluias, que é verdade, que é a vida, e vocês não vão errar, e vocês vão falar isso no seu trabalho, vocês vão falar no seu caminho, vocês vão falar com quem passar por vocês, porque hoje vocês ganharam o melhor presente da sua vida, aleluias. E eu comecei a meditar, irmãos, às vezes, quantas Bíblias nós temos? 10, 15 Bíblias em casa, e muito mal às vezes a gente abre. Se contenta às vezes só em ouvir a palavra no culto, que é muito boa. O pastor prega muito bem, a gente sai alimentado. Mas a gente não medita e não vive essa palavra. E aí eu fui entender, porque, irmãos, cada família lá tem no mínimo 5 pessoas, no mínimo 5 pessoas. São 7, 8, 10 filhos. 1000 Bíblias foram entregues, irmãos. Quantas 1000 pessoas foram alcançadas? Então, eu quero pedir aos irmãos que continuem orando para esses povos não alcançados. Continue orando para que você venha a ser esse canal de bênçãos. Que aonde você estiver, a gente às vezes não precisa ir para a África. Do nosso lado tem alguém que às vezes ainda não ouviu falar de Jesus. Que através da nossa vida, e através do obedecer à palavra do Senhor, nós venhamos ser esse testemunho vivo de Jesus. Aleluias. Então foram, irmãos, 1000 Bíblias distribuídas. Cada família, né, falei que tem aí, são no mínimo 5.000 pessoas alcançadas. E nós, por isso, podemos glorificar ao nosso Deus. Aleluias. Porque a palavra, ela liberta, a palavra, ela salva, a palavra, ela ilumina os caminhos. Toda honra, toda glória seja dada ao nosso Senhor Jesus. Amém? Pode passar. Eu vou passar um vídeo. Se deixar, irmão, a gente tem aí muita coisa para falar. 1 hora não daria conta. Mas vou passar um vídeo para que os irmãos assistam um pouquinho mais e está encerrando. Tudo começou com um chamado. Um chamado que nasceu no coração de Deus e alcançou vidas dispostas a obedecer. Paz do Senhor, irmãos. Estou muito feliz pela Bíblia. Na verdade, eu já quis tanto ter uma Bíblia nova. A Bíblia que eu uso não é minha, é de uma irmã. Então vou ter que devolver. Agora já tenho a minha. Muito obrigada. Do Brasil a Angola, a missão não começou no avião, mas na oração. Uma equipe unida em propósito partiu para levar a palavra ao povo de Luanda. Logo na chegada, os desafios apareceram. Malas revistadas, materiais quase apreendidos, dificuldades com transporte e hospedagem. Mas a cada obstáculo havia também um livramento. Era Deus mostrando: eu estou com vocês. A recepção em Angola foi emocionante. Louvores, danças, abraços calorosos. Logo depois vieram os primeiros cultos, as visitas, o evangelismo nas ruas. 11 vidas se renderam em um só dia. Crianças louvaram, aprenderam e se alegraram com um simples prato de comida e com a palavra de Deus. O grande desafio, porém, eram as 1000 Bíblias. Apenas 200 haviam sido entregues e o tempo estava acabando. Foi então que Deus levantou um anjo, o irmão Anjo Eduardo, com um jipe capaz de carregar as caixas que faltavam. De igreja em igreja, a equipe viu milagres. Pastores que oravam pedindo Bíblias recebiam a resposta no mesmo dia. E devemos agradecer porque nesta madrugada eu pedi a Deus: Senhor, nos dá direção onde podemos ter Bíblias para ofertar aos membros da igreja, porque os membros não têm mesmo Bíblia. Eles têm o costume de ler a Bíblia no telefone. Eu queria dar uma Bíblia física para os membros. E hoje recebo aqui os missionários para fazer essa doação de Bíblia. Para nós é uma grande satisfação, é uma bênção. Quer dizer que Deus de fato é um Deus de providência. Irmãos que nunca tiveram uma Bíblia a recebiam como o maior tesouro. A cada entrega era celebrada com lágrimas, danças e louvores. No fim, as 1000 Bíblias foram entregues e ficou a certeza: missões não é sobre conforto, mas sobre obediência. É sobre dizer sim,
a Deus, confiar em sua providência e ver o impossível acontecer. E agora, a pergunta é: quando o Senhor te chamar, você estará pronto para dizer: eis-me aqui, envia-me a mim?